Em um canto imemorial da Mesopotâmia, a civilização suméria emergiu como um enigma, avançada em conhecimento e cultura. Os sumérios deixaram um legado duradouro, como a escrita cuneiforme, que revolucionou a forma de comunicação e registro histórico. Mas como conseguiram tal progresso? Através de inovações agrícolas e um sistema complexo de cidades-estado que competiam entre si. Naquela época, decisões estratégicas moldaram o destino de sociedades inteiras, como alianças e guerras entre as cidades-estado. Os sumérios dominavam a astronomia, prevendo eventos celestiais que influenciavam suas práticas agrícolas e religiosas. Porque tão pouco se fala deles? O que poucos perceberam é que suas inovações plantaram as sementes de civilizações futuras. Com a escrita cuneiforme, os sumérios registraram seu conhecimento em tábuas de barro. Mas de onde vinha essa sabedoria? Na verdade, a Mesopotâmia estava em um ecossistema propício. Os rios Tigre e Eufrates forneciam água e terras férteis. Essa riqueza natural não apenas sustentou a agricultura, mas também atraiu populações para estabelecer cidades-estado. Os sumérios formaram um governo centralizado que cuidava da irrigação e coletava impostos para sustentar a administração. Este sistema organizacional foi essencial para o controle das terras e a manutenção da ordem. Mas o que estava sob essa fachada de progresso? As tensões entre cidades-estado começaram a emergir, cada uma competindo por recursos e influência na região. Conflitos por território eram comuns e a cada vitória, cada cidade-estado se tornava mais poderosa, mas a guerra trazia suas consequências. Mal sabiam eles que essa busca desenfreada por poder poderia levar a um colapso interno, fragilizando suas alianças. A competição também fomentou a inovação, mas à medida que se tornaram mais complexos, os problemas sociais aumentaram. Os sumérios, ao mesmo tempo em que eram notáveis em arte e ciência, enfrentavam desigualdades que desestabilizariam seus laços sociais. O controle centralizado e as guerras constantes criaram um ciclo de dependência e ressentimento. Quais são as lições a serem aprendidas? Por fim, a fragilidade em meio ao fortalecimento era um paradoxo. Poderia a ambição dos líderes levar ao seu próprio fim? Enquanto as cidades sumérias prosperavam, Uruk se destacava, um emblema da ambição humana. Como um gigante, ela abrigava grandes zigurates. Os zigurates eram mais que estruturas, eram centros de culto. Mas porque essas cidades, em seu auge, pareciam tão frágeis? Os sumérios confiavam em seus líderes, mas a arrogância de alguns começou a acirrar as rivalidades. O poder deles era uma espada de dois gumes. Sem precedentes em engenharia, como começaram a construir essas maravilhas, o conhecimento parecia brotar da terra fértil, quase que por mágica. A infraestrutura impressionante, no entanto, exigia manutenção, esforço e organização. Qualquer falha poderia resultar em desastre. A rivalidade entre cidades-estado aumentava. Lagash e Uma competiam não apenas por terras, mas pelo prestígio de seus deuses. O que poucos perceberam naquele momento, essa competição poderia levar a guerras devastadoras, onde a ambição superaria o entendimento. Canais de irrigação foram projetos essenciais nos campos, mas em tempos de seca, quem controlaria esses recursos tão vitais? Com a agricultura em crescimento, a classe dos sacerdotes e políticos se fortalecia. Como isso ameaçava a estabilidade social? Os líderes, muitos deles arrogantes, não percebiam que suas decisões moldariam o destino de milhões. O que determinará sua queda? Em meio a essa preocupação, o coração sumério começou a sentir os efeitos da rivalidade. Todos estavam em jogo. As rivalidades culminaram em conflitos. Lagash disputava terras de cultivo com Uma. A luta pela sobrevivência se tornava um ciclo vicioso. O ciclo de luta trouxe ruína para muitos. No entanto, a resiliência do povo sumério permanecia. A busca por paz era uma necessidade urgente. As cidades começaram a se unir, criando alianças. Mas será que essa união traria verdadeira estabilidade ou apenas uma máscara? Com as alianças vieram novas ideias e inovações. A escritura foi ampliada, agora registrando acordos e contratos. A sabedoria dos sumérios não estava apenas nas ruínas, mas na capacidade de se adaptarem às mudanças, tanto sociais quanto naturais. Entretanto, essa era de inovação trazia riscos. Eles estavam preparados para lidar com as dificuldades que se aproximavam. Os templos, monumentos à fé e ao poder, começaram a se perguntar como lidar com a ira dos deuses em tempos de distúrbio.
Com as tensões aumentadas, rumores de traições e conspirações começaram a surgir, desestabilizando a confiança entre cidades. Mal sabiam eles que essas conspirações os levariam a um precipício. A fragilidade das alianças se mostrava a cada conflito. Enquanto a autoconfiança se transformava em arrogância, suas decisões afetavam não apenas as cidades, mas a própria estrutura da sociedade. A história começou a repetir-se. Ambições e rivalidades que antes impulsionavam agora tornavam-se uma sentença de morte para a civilização. O longo caminho de seus feitos estava ameaçado. A grandeza dos sumérios estava prestes a entrar em um novo capítulo, cheio de incertezas. E assim, eles se perguntavam como poderiam aprender com suas falhas. O que o futuro reservaria a esta civilização em declínio, e assim, em meio à incerteza, surgiu a invenção da escrita cuneiforme. O desejo de registrar a realidade era inegável. Esse novo sistema de escrita permitiu aos sumérios documentar seus próprios anseios, como o comércio e as leis que governavam suas cidades. Entre as escrituras, uma narrativa se destacava a epopeia de Gilgamesh, que contava a busca por imortalidade e os desafios da vida. Um episódio notável no relato era o dilúvio, similar a outras narrativas encontradas em civilizações posteriores, como a bíblica. Os sumérios buscavam compreender sua condição e a escrita se tornava uma ferramenta crucial para registrar suas lições e histórias. No entanto, enquanto documentavam seus feitos, rivalidades e ambições continuavam a minar a estabilidade das cidades-estado. Como as alianças que amenizavam conflitos foram afetadas pela ambição desenfreada, estava a unidade em risco, a fragilidade das promessas tornava-se evidente, a confiança entre as cidades diminuía, levando a uma possível catástrofe. Alguns sábios começaram a refletir o que seria esse legado de conquistas, se destruído pela desunião entre os próprios irmãos. Entre discursos e disputas, a essência da civilização estava em jogo, cada decisão moldava o destino coletivo. E enquanto as guerras se anunciavam no horizonte, o que poucos perceberam era que a resposta para a estabilidade estava na união. Mal sabiam eles, no clamor das vitórias e derrotas, que estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas existências. Mal sabiam eles que, em meio à instabilidade, uma nova potência se formava ao norte, os acadianos, ambiciosos por expandir seu território. Os acadianos, liderados por Sargão, enxergaram a fraqueza dos sumérios e tomaram suas cidades, absorvendo cultura e tecnologia. Essa absorção não foi apenas militar. Os acadianos preservaram o legado sumério, mas alteraram suas narrativas de poder. Entretanto, a ambição de Sargão não garantia estabilidade. O império começou a rachar sob tensões internas e revoltas. Enquanto isso, os babilônios também se preparavam para emergir, ansiosos para reivindicar a herança suméria em suas próprias narrativas. Assim, a glória dos sumérios se tornou um eco distante, reescrito por novos governantes, enquanto a história seguia seu curso implacável.